Bom, pessoal, tudo bem? Vamos começar então na nossa aula de estanho, mais voltada para a redução do estanho, né? Então hoje a nossa aula vai ter duas etapas. A primeira etapa eu vou falar da redução, depois eu vou falar um pouco do refino, tá? Eu não sei se vai caber tudo aqui nesse quadro, talvez eu tenha que fazer esse quadro e depois, posteriormente, a gente parta para um novo quadro para falar especificamente do refino, tá? Então vamos falar da redução do estanho, tá? A redução do estanho eu vou usar, sempre falo, eu não gosto muito de usar esses artifícios aqui, prefiro carregar a aula como se fosse um quadro, né? Mas nesse caso específico eu necessito, porque ia demorar muito tempo para fazer esse desenho aqui e talvez não fizesse com tanta qualidade, tá? Então isso aqui é um reator, tá? De produção de estanho, tá? Então a gente tem aqui o lugar por onde é feita a carga, tá? Então a carga do estanho é feita no estado sólido, tá? Pela superfície aqui, pela parte superior do reator. Numa segunda saída aqui na parte superior a gente tem as poeiras saindo, né? E os gases de exaustão também saindo por essa saída, tá? A gente tem uma bica de saída de escória e uma bica de saída de metal, tá? Então a gente vai ter uma camada de escória aqui em cima, tá? E inclusive o metal sólido que é carregado e acumula aqui, e uma camada de metal na parte inferior, tá? Existe um queimador que vai promover o aumento de temperatura desse material, tá bom? Então, esse aqui é o nosso reator, e agora tudo que eu for explicar aqui é o que acontece dentro do nosso reator, tá bom? Então, vamos começar entendendo aqui qual que é a reação que rege a redução do estanho. Então, a gente tem aqui, normalmente eu começo falando sobre os materiais de alimentação, mas vocês vão entender que como a reação do estanho ocorre em duas etapas, a gente vai ter dois momentos diferentes de alimentação. Então eu vou explicar primeiro como que acontece cada etapa e depois eu vou explicar qual que é a alimentação de cada uma das etapas, tá? Porque vocês vão entender como que acontece, tá? Então a reação que rege a redução do estanho é uma reação carbotérmica, então o estanho é reduzido a partir da cassiterita, né? Então a gente tem o nosso minério de estanho, SnO2, mais o carbono, tá? Vindo do coque, tá? E aí a gente vai ter como resultado o estanho, tá? Mais CO2, tá? O CO2 que é o produto da reação, tá? Que vai sair lá nos gases de exaustão, tá? E a gente tem o que? Essa reação aqui, o que tem de interessante é que essa reação ela se processa em baixas temperaturas. Baixas temperaturas, tá? O problema é que eu não consigo separar o meu estanho metálico do resto, do mineral de ganga e do próprio estanho que não reduziu. E aí eu tenho que acabar essa reação que ocorre em temperaturas da ordem de 200 até 300 graus, eu tenho que elevar a temperatura desse material aqui até uma temperatura na ordem de 1200 a 1300 graus Celsius. Para quê? Para formar escória. Então, aí eu vou formar a escória, que é menos densa, vai ficar na superfície, e o metal vai para o fundo. Aí eu consigo separar o meu metal da escória, entendeu? E aí, quando eu elevo essa temperatura a 1800 graus, como efeito colateral, eu acabo promovendo a redução dos outros metais contaminantes. Então, se eu tiver aqui no meu estanho alguns minerais de ganga de outros metais, por exemplo, o ferro é um desses metais, tá? Eu vou ter problemas porque eu vou acabar reduzindo eles, tá? E aí, eu vou alertar vocês para um outro problema. Lá na parte do beneficiamento, eu tenho que evitar ao máximo os minerais de ganga, porque o estanho, os principais minerais de ganga encontrados no planeta é o SiO2 e o CaO. E o estanho é um óxido, ele é um óxido
o dióxido de estanho, né? A cassiterita é um óxido anfótero. Então, o que significa ser um óxido anfótero? Ele reage tanto com a sílica quanto com o CaO. Então, normalmente, se eu tiver muito mineral de gangue, eu vou ter sílica ou eu vou ter CaO e eu vou acabar reagindo o meu estanho com eles e vou acabar formando muito estanho na escória. Tá? O principal óxido, tá, que ocorre como mineral de ganga é a sílica, tá? É o principal. Tá? E aí vocês vão ver que inclusive a segunda etapa ela só é motivada pela presença da sílica, que é mesmo a gente tentando evitar ao máximo que exista sílica no concentrado de estanho, sempre há um pouquinho e a gente tem que recuperar essa sílica, tá? Aliás, recuperar o estanho que reage com essa sílica, tá? Então a gente precisa, devido a isso, a presença de sílica e o estanho ser um óxido anfótero que reage tanto com a sílica quanto com o CaO, eu preciso de um minério de alta pureza. Tá? Então, o meu minério tem que chegar na etapa de reação de alta pureza. Tá? E aí, eu vou falar das duas etapas. O que acontece na primeira etapa aqui, na primeira etapa de reação? Tá? Na primeira etapa, acontece o quê? Eu tenho a reação do meu estanho, minha cassiterita, tá? Reagindo com coque, tá? Para produzir estanho mais CO2, tá? Normal, reação normal. O problema é que o meu mineral de ganga, toda a sílica que eu tenho, olha o que vai acontecer aqui. A sílica, a cassiterita vai acabar reagindo com a sílica e formando e indo para a escória. Então aí a gente tem o estanho retido na escória. Tá? Então parte, o que eu tinha de sílica no meu concentrado vai reagir com o estanho. Vai ser uma perda de estanho aqui. Tá? E aí na segunda etapa, o que acontece? Eu vou precisar fazer uma segunda etapa. Então esse material aqui, ó, eu na primeira etapa eu produzo estanho com 99% de pureza. Tá? Mas eu perco estanho aqui. Tá? O estanho que eu produzo ele tem pureza necessária, mas eu perco muito estanho. Então eu faço uma segunda etapa para recuperar esse estanho. Tá? E para recuperar esse estanho, olha o que eu faço. Eu adiciono um cara que é mais afim da sílica que o estanho. Então eu tenho SiNSiO4, tá? E eu vou adicionar quem é mais afim da sílica que o estanho? O ferro. Tá? Então eu adiciono 2 ferros para cada estanho e eu tenho como resultado estanho, tá? Mais Fe2 SiO4. Tá? Só que o problema desse estanho aqui é que ele não tem uma pureza elevada, ele tem 95% de pureza mais ferro. Tá? Então o ferro acaba dissolvendo no estanho. Tá? E aí como que eu faço? O que eu faço com esse estanho? Eu utilizo ele como alimentação da primeira etapa. Tá? Então eu uso o estanho na primeira etapa. Tá? Então vamos pensar como que acontece o meu processo. Tá? Quais que são as matérias-primas? Então eu tenho a primeira etapa, né? Então eu tenho a primeira etapa. O que eu coloco na primeira etapa? Então na primeira etapa eu vou colocar o minério, né? Então, eu vou colocar aqui o minério. Então o minério é carregado na primeira etapa. E o coque. O coque também é carregado na primeira etapa. Tá? Aí, na primeira etapa, eu vou ter como produto o estanho, com 99% de pureza. Tá? Mas eu também vou ter como produto ali a nossa escória, rica em SiNSiO4. Tá? E aí eu vou ter a minha segunda etapa. Na minha segunda etapa,
eu além do SiO4, tá? Eu vou precisar colocar também, saiu ruim aqui a minha flechinha, vamos apagar ela aqui, tá? Eu vou precisar usar como matéria-prima também o coque, né, que vai promover a redução, mas eu também vou carregar aqui, ó, ferro, tá? E o produto da minha segunda etapa, ele é carregado lá na minha primeira etapa, tá? Como que ele é, que é que eu carrego lá na minha primeira etapa? Estanho 95% de pureza, tá? Então vocês compreendem aqui, isso aqui eu estou fazendo na minha segunda etapa só para recolher o estanho, para recuperar o estanho presente no na nossa escória da primeira etapa. Na primeira etapa eu já produzo material com pureza elevada. O problema é que também na primeira etapa eu tenho muita perda de estanho, tá, na escória. Então eu faço uma segunda etapa para recuperar esse estanho e aí eu recupero o estanho, mas um estanho de baixa pureza, ele não é produto, então eu retorno ele para a primeira etapa para poder reaproveitar esse estanho e produzir estanho com 99% de pureza, tá? Então eu vou pausar a aula aqui, vou fazer um corte para fazer uma segunda parte da aula, onde eu vou abordar especificamente como que é feito o refino do estanho, porque o estanho com 99% ele é passível de utilização, tá? Preciso de um estanho com maior. Bom, então vamos abordar a segunda parte aqui. Não sei, acho que o meu corte ficou meio confuso, então eu vou voltar ali. A gente produz lá na etapa de redução, a gente produz um estanho com 99,0% de pureza. Então a gente produz estanho com 99,0% de pureza, tá? Essa pureza é adequada para algumas aplicações. Entretanto, existem outros graus de pureza do estanho que só são atingidos com o refino. Então, existe o estanho com 99,75% de pureza e o estanho com 99,9% de pureza. Tá? Então, esses graus de pureza eles só são atingidos com refino e, eventualmente, até o 99%, quando a gente faz um processo com um pouco defeituoso, a gente não consegue obter essa pureza lá no processo de redução. Tá? Então vamos fazer vamos abordar aqui o nosso processo de refino. Então o nosso estanho lá naquele processo anterior, ele é vazado num cadinho. Tá? Esse cadinho, ele vai estar lá, o vazamento ocorre com o estanho a cerca de 1200 graus, né? O estanho a cerca de 1200 graus, ele dissolve um monte de ferro. Então, o estanho a 1200 graus dissolve, tem um alto percentual de ferro. Tá? Quando a gente baixa a temperatura do estanho a alguma coisa do tipo estanho a temperatura de 260 graus Celsius, por exemplo, ele vai dissolver muito pouco ferro. Então a gente faz o quê? E ele ainda vai estar líquido. Então o estanho fica líquido e com muito pouco ferro. E o que vai acontecer com aquele monte de ferro que tinha no estanho? Então, daqui para cá vai acontecer o quê? Vai acontecer a precipitação desse ferro e vai formar o quê? Ferro alfa, tá? Ferrita, ferro gama, então vai formar partículas de austenita, vai formar um intermetálico de ferro e estanho, então composto de ferro e estanho, e um intermetálico FeSN2, tá? Então, todos compostos ricos em estanho, tá? E sólidos. O problema disso aqui é que quando eu formar esses compostos, essas partículas, que eu tô, isso tudo aqui, ó, essas partículas eu estou retratando elas em vermelho ali dentro do meu banho, tá? Quando eu formar essas partículas, elas têm a densidade muito parecida com a do estanho, tá?
E aí eu não consigo separar ele, tipo como se fosse a escória, que ele vai boiar ou ele vai afundar no banho. Como que é feita a separação? Vem um ser humano aqui, um ser humano, e vai peneirar. Então ele vai adicionar alguma coisa tipo uma peneira aqui e vai filtrar esse estanho, retirando todos esses caras aqui. Então ele vai fazer o que? Ele vai peneirar e vai retirar esses caras aqui. E eu consigo obter estanho com pureza tal que seja com pureza da ordem de 99,9%. Tá? Então, o refino do estanho explora a baixa solubilidade do ferro quando eu baixo a temperatura. Então, aqui eu tenho ferro em alta temperatura, muito ferro no estanho. Baixo a temperatura, pouco ferro no estanho, precipitação desses caras aqui. Eu vou filtrar eles como se fosse uma peneira de piscina, tá? E obter estanho em alta pureza. Tá? Então, na aula de hoje, a gente viu o que? Redução de estanho, como que ela acontece, as etapas da redução. Tá? Depois, a gente viu como que ocorre o refino. Tá? Então, acho que isso é o que vocês precisam saber do estanho. Tá? Lembrando que eu não me atenho a equipamentos periféricos, em tentar mostrar muito como que é o equipamento, eu falo mais do princípio de funcionamento e como que ocorrem as coisas. Por quê? Porque eu acredito que de planta para planta há diversas modificações. Tá? Também não me adenso na parte de beneficiamento e tratamento de minérios, isso é mais para disciplina de tratamento de minérios e também não é o escopo aqui da nossa disciplina, mas descrever como que acontece o processo de redução para estanho de uma maneira simples e que vocês tenham nas referências também maneiras de se adensar no processo, tá? Na descrição do processo, então vocês sempre olhem as referências, tá bom? Então acho que era isso que eu tinha para falar para hoje. Quem tiver alguma dificuldade pode me procurar para solucionar dúvidas e acho que é isso, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.